combinei com vocês, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para a gente fazer a correção dos exercícios da página 88 e 89, que ficaram, né, faltando a correção, então a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver agora nesse vídeo. Começando pela questão 10. O climograma é um importante instrumento para apresentar as características climáticas de um lugar, avaliando o comportamento da temperatura e das precipitações ao longo das estações do ano. Relacione os climogramas a seguir com seus respectivos grupos climáticos. Então, o climograma da questão 10, que está lá na página 88, que também está passando aí no slide, apresenta alguns climogramas, e como a gente viu, o climograma, as colunas elas vão apresentar a quantidade de chuva em milímetro, e a linha ela vai apresentar a variação de temperatura ao longo do ano, né? Então vai ter os meses ali no climograma distribuídos ao longo do ano, e a quantidade de precipitação e a quantidade e a temperatura, né? Então o primeiro climograma ele apresenta aí chuvas, muitas chuvas, principalmente no mês de janeiro, fevereiro e março, também em dezembro. E no período de junho, julho e agosto, poucas chuvas, quase nenhuma, né? Então, temperaturas menores nesse mês de julho e agosto e temperaturas maiores no período de janeiro, fevereiro, dezembro também. Então, qual clima que é caracterizado por duas estações definidas, um verão chuvoso e um inverno seco? É o clima tropical. Então, o primeiro climograma vai ser letra D, clima tropical. O segundo climograma vai mostrar pra gente muita quantidade de chuva. Então, as colunas que representam as chuvas, elas estão muito altas, com valor muito alto em milímetro. E já indica pra gente que o clima que possui muita chuva e a temperatura com pouca variação, ou seja, na casa aí dos 25, né, com pouca variação, não faz frio nessa região e tem uma quantidade de precipitação muito alta. Isso já indica que é o clima equatorial, o clima da região amazônica, né? Então, letra A, o segundo climograma, clima equatorial. O terceiro, as colunas de precipitação, elas são muito pequenas, quase inexistentes. Então, é um clima que quase não chove, praticamente não chove. E as temperaturas, elas variam também, né? Os elementos climáticos ali ao longo do dia, eles vão variar muito. Então, já indica que variação de temperatura, uma grande amplitude térmica e poucas chuvas, pouquíssimas chuvas, já indica que é o clima desértico. Então, terceiro climograma, letra B, clima desértico. E o último, né, foi o que está faltando aí, que é o clima temperado. Como a gente viu, países com clima temperado apresentam as 4 estações bem definidas. Então, eles vivenciam essas 4 estações com todas as modificações na paisagem, né, que essas estações podem trazer. Então, tem primavera, outono, verão e inverno, sempre bem definidinho, com suas próprias características, ok? Então, a sequência D, A, B e C. Passando para a próxima questão, questão 11. O Protocolo de Montreal é considerado um dos mais bem-sucedidos da história, prescrevendo obrigações aos 197 países signatários. Esse acordo estabelece metas para... Então, esse acordo que envolveu todos esses países, ele estabelece metas, gente, principalmente para a eliminação de substâncias prejudiciais à camada de ozônio, né? Então, para fazer esse controle maior, para os países terem esse controle bem maior em relação a isso. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Que é a eliminação de substâncias prejudiciais à camada de ozônio, a qual funciona como filtro ao redor do planeta que protege os seres vivos dos raios ultravioletas. Então, foi um acordo assinado lá em 1987 que definiu o ano de 2010 como o ano limite, né, para as populações, para as sociedades tomarem uma atitude em relação à emissão desses poluentes, esses gases poluentes. E a gente sabe, a gente vê que não é bem isso que acontece, né? Então, a questão 12, gente, lá na página 89, ela vai apresentar um texto para a gente com alguns eventos extremos que vem acontecendo na natureza, algumas respostas que a natureza tem dado a modificações climáticas, né?
Então, a letra A pergunta o que são eventos extremos, dê exemplos retirados do texto. Então, os eventos extremos, eles vão ser, na verdade, todos aqueles eventos climáticos que fogem da normalidade. Então, o clima, ele tem uma certa normalidade de funcionamento, algumas características comuns ali, né, que são definidos ao longo do tempo. E todos esses eventos extremos são eventos que fogem a essa normalidade, são coisas que são prejudiciais à sociedade, à economia, né, de uma forma geral. Então, esses eventos, eles são eventos que não condizem com o funcionamento normal do clima de uma determinada região. E um exemplo desses eventos, a gente pode citar os furacões, o texto cita também secas na Amazônia e alagamentos, chuvas em excesso e tudo isso, né, que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Letra B. Os eventos de seca que vêm ocorrendo na Amazônia não são característicos dessa região. Considerando o tipo de clima predominante na Amazônia, explique por que se trata de uma anomalia. Então, por que a seca ela é uma anomalia, ou seja, não é uma coisa muito comum? Porque o clima da região amazônica é um clima equatorial. E como a gente viu lá no climograma, esse clima é caracterizado por muita chuva. Chuvas abundantes. Então, a seca, ela foge da normalidade. Então, não é algo característico desse tipo de clima, ok? Letra C. Quais são as principais causas e os responsáveis pelos eventos descritos no texto? A principal causa, gente, é realmente a emissão de gases poluentes, a intensificação do efeito estufa, que o efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento da atmosfera, é responsável pela manutenção da vida no planeta, mas como a emissão de gases tem sido feita de forma desenfreada e também em excesso, esse efeito estufa ele é intensificado, levando a um aquecimento anormal do planeta, que é o aquecimento global. Tá? Então essas são as respostas da página 89, tá representando aí também no slide, e a letra D, gente, a gente não vai fazer. Ok? Então, é até a letra C mesmo para a gente finalizar o capítulo 9, tá bom? Um beijo para vocês.